temos nos reunidos, vamos soltar uma sequência de medidas, é o programa contra o impacto econômico, né, atenuar o impacto econômico do coronavírus. Então tivemos uma reunião agora com os presidentes dos bancos públicos. Antes da nossa reunião, eu falei por telefone com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, presidente do Banco Central, Roberto Campos, que também está monitorando as condições de liquidez na economia. E ele me assegurou que as condições de liquidez estão absolutamente estáveis e ele vai garantir essa manutenção da estabilidade no mercado de crédito, no mercado de assistência de liquidez. Então ele vai anunciar, começa a anunciar daqui a pouco, se vocês forem daqui para lá conversar com eles, perguntarem, ele vai anunciar também as medidas para garantia de liquidez. Diz que os bancos brasileiros estão absolutamente líquidos, estão bastante confortáveis e está liberando hoje, inclusive, hoje entra em circulação, eu tinha dito para vocês, 135 bilhões de reais de redução de compulsório. Eles entram hoje na economia. Então, exatamente no momento em que a economia pode estar começando a receber o impacto de fora, 135 bilhões estão saindo em assistência de liquidez. Essa medida é nova ou é aquela já anunciada? Não, é aquela anunciada nossa que entra em efeito hoje. Então nós já tínhamos, por razões econômicas, já estávamos liberando, então ela chega num ótimo momento. Ela chega no momento exatamente em que a crise está chegando e ele está absolutamente confortável. Diz que vai estar conversando com vocês, com a mídia, anunciando uma sequência. O que nós fizemos foi isso. Botamos o grupo de monitoramento e todo mundo vai anunciar. Vamos passar os próximos dias anunciando medidas de combate ao impacto econômico do coronavírus. E a Caixa BB? Vamos chegar lá exatamente agora. Bancos agora. pequenos estão com problema? Não. Bancos pequenos e médios estão sendo monitorados também. Isso é com o presidente do Banco Central. Mas nós vamos falar aqui agora com os dois bancos públicos. O Rubem Novaes vai falar um pouquinho sobre o Banco do Brasil agora. A atitude do Banco do Brasil é reconhecer que há uma crise muito séria, mas temporária, que tudo deve voltar à normalidade em algum ponto do segundo semestre. E com esse tipo de atitude, nós estamos apoiando a nossa clientela para esse período de dificuldades na transição, principalmente suprindo problemas de capital de giro. Temos, inclusive, adotado uma atitude proativa de procurar nossos clientes quando se configura que um determinado setor está numa crise um pouco mais acentuada. Nós tomamos, inclusive, a iniciativa de nos dirigirmos à clientela mostrando, podem contar com o Banco do Brasil, podem contar com o seu banco, porque, inclusive, com esse reforço de liquidez que o Banco Central está nos dando, vai ser muito mais fácil agora podermos atender principalmente as pequenas e médias empresas do país. Quanto bancos do Brasil vai ter para ofertar, presidente? Olha, nós temos as nossas linhas normais. O quanto nós vamos oferecer a mais vai depender da demanda. Nós ainda não temos uma estimativa do valor especificamente. Mas qual é o universo possível, presidente? Até quanto é possível? Toda a clientela do banco e, inclusive, outros setores que possam surgir em dificuldade. O Banco do Brasil está pronto para entrar em campo, reconhecendo que é uma crise temporária e que as empresas saudáveis merecem suportar esse período de transição. Mas vão ter condições de dizer, espera aí, pessoal, o redesconto, linhas de redesconto, assistência de liquidez, esse monitoramento todo é do Banco Central. O que os bancos públicos estão fazendo, como disse o presidente do Banco do Brasil, eles estão se antecipando. Então, se eles já sabem que há setores críticos que podem ser atingidos, já estão entrando em entendimento com as empresas e dizendo, olha, já estão estudando medidas tipo rolagem. Pode rolar, em vez de pagar os juros nos próximos 2, 3 meses, podem rolar 2, 3 meses, tudo isso eles já estão estudando. Agora, é como eu disse, não adianta você ajudar quem não está precisando de ajuda. Você tem que esperar o impacto, vai acontecer o impacto, à medida que o impacto vai batendo, nós vamos redimensionando. Por isso que o grupo de monitoramento está montado e a cada 48 horas nós estamos reavaliando tudo. O Pedro, também na Caixa Econômica, tem o que dizer, porque ele tem um reforço de liquidez forte e está particularmente endereçado a 3 setores. Ministro, rapidinho, só enquanto ele fala, o que a gente pode dizer? Os bancos vão abrir novas linhas, vão... Os bancos públicos estão de concreto, os bancos públicos estão atentos, estão monitorando as condições de liquidez no país,
O Banco Central já liberou 135 bilhões, não tem nada mais concreto que isso. 135 bilhões estão entrando na economia de recolhimento compulsório liberado. Então, no momento em que possa haver uma restrição de liquidez pela crise, falta de capital de giro, 135 bilhões estão entrando pelo Banco Central. Para pessoa física. 70 bilhões estão entrando pela Caixa Econômica Federal, se precisar. Fala um pouco, Pedro. São 3 pontos. Desculpa. O senhor vê um pouco mais para frente. São 3 linhas específicas. Nós temos 30 bilhões de reais para a compra de carteira de bancos médios, se precisar, até hoje não precisa, focado em 2 segmentos que a Caixa já atua, consignado e automóveis. Nós já compramos e o que nós estamos fazendo é poder comprar mais. O segundo ponto são 40 bilhões de reais para o segmento de capital de giro, em especial aqueles que nós já atuamos muito fortemente, que é a parte imobiliária, e muito focado também nas pequenas e médias empresas. E o terceiro são 5 bilhões de reais num segmento que nós não atuávamos, e aí para complementar a atuação do Banco do Brasil, liderado pelo Rubem, na parte de crédito agrícola. Só para colocar, a Caixa hoje é o banco com maior índice de capitalização, que é o índice de Basileia, acima de 19%, muito acima do mínimo, e com mais de 300 bilhões de reais de títulos públicos. O que significa isso? A Caixa tem amplo espaço para emprestar. Os 75 bilhões são apenas 10% da nossa carteira de crédito e nós faremos isso matematicamente. Então estamos tranquilos. Eu converso o tempo inteiro com o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, também com o Rubem de uma maneira estratégica, nós não discutimos o detalhe, estamos muito tranquilos, porque não vemos nenhuma necessidade hoje, mas a grande questão, como o ministro sempre fala, é se essa é uma crise de 1 ou 2 meses ou maior. Estamos preparados. Então os bancos médios podem ter problemas, já que vocês oferecem essa linha de compra de carteira, só, né? pessoal, podem vir a ter. O importante é o seguinte, pessoal, como nós dissemos desde o início, o Brasil está sem espaço fiscal. Lá fora, acabou o espaço monetário. Eles estão apertados porque já usaram todos os recursos monetários. E eles estão recorrendo à política fiscal. O Brasil está sem espaço fiscal, daí a nossa ênfase nas reformas. As reformas têm dois efeitos extraordinários de libertação da economia brasileira. Primeiro, nós vamos destravar todos os investimentos. E segundo, nós vamos recuperar espaço fiscal para atuar. Inclusive de uma forma descentralizada, estados e municípios, eu digo sempre. Todas essas ondas que vêm de fora podem ser combatidas antes de chegar ao coração do Brasil. Na hora que elas bateu no portão de entrada, aquele estado já tem recursos para segurar. Então, é importante dizermos isso. O programa anti-coronavírus, do ponto de vista estritamente da saúde pública, está sendo conduzido pelo ministro Mandetta. Nós estamos com os recursos flexíveis, os 5 bilhões já vão para ele agora, e vai ter outra reserva de 5 a 10 bilhões, exatamente com a colaboração do Congresso. O Congresso mesmo nos sugeriu libertar aquele dinheiro que era de uma disputa política e esse dinheiro virar o dinheiro da saúde do povo brasileiro. A saúde do povo brasileiro está acima da disputa política. Então, a síntese da reunião lá no Congresso foi exatamente o seguinte: parem a disputa política e vamos liberar esses recursos para a saúde. 5 bilhões para o Mandetta agora e os outros 5 bilhões para atenuar os impactos que chegarem de fora. Os bancos públicos estão atentos, muito líquidos, preparados para os pontos possíveis de fragilidade. Bancos médios, se houver o problema, não há no momento, eles estão bem. Tudo isso vai ser anunciado pelo presidente do Banco Central, que é quem monitora as condições de liquidez. Está em São Paulo. Está em São Paulo. E os nossos bancos públicos estão mostrando que estão com capacidade, particularmente o banco que é 100% público, que é a Caixa Econômica Federal, ela tem até 300 bilhões, 70 bilhões de linha de curto prazo, mas tem até 300 bilhões. E o assessment, a avaliação do Banco Central do Brasil, é que tem muita munição. E a crise não ameaça a estabilidade do sistema financeiro brasileiro. Como eu dizia, o Brasil tem uma economia e uma dinâmica próprias.
sistema financeiro muito forte, muito bem monitorado, e à medida que os impactos vão chegando, nós vamos neutralizar. Ministro, Obrigado. ministro, só uma questão aqui, ministro.